E vamos lá para o texto, né? Só que lembrando que na semana passada nós falamos sobre a questão do modo como Paulo faz a transição do capítulo 7. O capítulo 7 é aquele capítulo que Paulo ele vai debater, ele vai não debater, mas vamos dizer debater com ele mesmo, né? Ele vai apresentar assim então um conflito que todo verdadeiro crente carrega, que é a questão da sua nova natureza em Cristo Jesus com a sua velha natureza, essa luta, né, da carne. E aí nós vimos que carne não significa necessariamente na Bíblia carne, matéria, mas significa natureza adâmica, caída, pecaminosa, né? A natureza presa aos instintos, vamos assim dizer, caídos. Né? E aí, então, Paulo fala que a sua nova vida em Cristo Jesus milita, luta contra essa realidade que, embora ele seja uma nova criatura, essa velha natureza ainda está presente nele. A justificação nos removeu a condenação do pecado e a santificação nos ajuda a se libertar, né, do poder desse pecado, dessa presença que influencia a gente a viver segundo os desejos caídos da nossa natureza. Portanto, Paulo fala no capítulo 6 e 7 de santificação, que é a luta para nos tornarmos parecidos com Cristo. Se a justificação ela é uma obra da graça de Deus, tanto a justificação quanto a regeneração, a santificação, embora ela seja obra da graça, ela conta, né, com a nossa participação nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. E aí Paulo, então, falando sobre o miserável homem que ele é, que aquilo que ele deseja ele não consegue, o mal que ele não quer, esse sim ele faz, e aquele conflito todo que ele coloca no final do capítulo 7, ele vai colocar no verso de número 25, né, que graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí ele coloca, então, o capítulo 8, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele fala dessa libertação que aqueles que estão unidos a Cristo recebem, tanto da culpa, né, do pecado, quanto também desse poder do pecado que escraviza aqueles que não estão em Cristo Jesus. Em Jesus nós temos poder, né, para vencer o poder do pecado. E aí, então, Paulo trabalha o capítulo 8 falando sobre a questão do Espírito Santo habitar em nós, e se ele habita em nós, nós assim, então, temos a garantia de que seremos ressuscitados naquele grande dia. Ou seja, temos a certeza, temos a garantia daquilo que chamamos de glorificação. A glorificação, então, é aquele estágio final em que o crente ele fica liberto de forma completa da presença do pecado em sua vida. Então, nós vamos aqui olhar agora o verso de número 12 até o verso 27, mas nós vamos fazer a leitura e vamos explicando. Ao invés de fazer a leitura toda e depois explicar, nós vamos ler e vamos explicando cada verso. Romanos, para aqueles que chegaram agora, capítulo 8, verso de número 12. A palavra então diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui, fiz a leitura de 3 versos e vamos explicar esses 3 primeiros versos do nosso estudo de hoje.
o Espírito é a garantia da nossa ressurreição. Isso é o que está no verso de número 11, que foi o verso que antecedeu o texto que nós lemos. Veja lá o que está no verso 11, né? Que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, Paulo está nos colocando aqui a questão de que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo habitando nele. Se o Espírito não habita no cristão, logo ele pode ser cristão nominal, né? Membro de uma igreja, mas ele não é membro da igreja universal, do corpo místico de Cristo, mas apenas membro da igreja local. Então, todo cristão genuíno tem o Espírito Santo, não precisa buscar o Espírito. O Espírito já habita nele. O que ele precisa é se deixar guiar pelo Espírito, se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Então, o texto vai avançando dizendo: não temos, né, nenhuma dívida com a carne. Portanto, ele está dizendo assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne. Carne, novamente, sendo aqui até um pouco chato, lembrando, não é a parte material do nosso corpo, mas é a nossa natureza caída. Então, Paulo está dizendo, nós não somos devedores, né, da carne, da natureza caída, né? Ou seja, os afetos, as propensões, os propósitos pecaminosos. Não, nós não devemos a essa natureza caída nada, nada mesmo, porque nós já fomos crucificados com Cristo Jesus. Lembrando, né, do capítulo 6, quando o texto vai dizer, ou melhor, capítulo 4, perdão, capítulo 6 mesmo, quando Paulo vai dizer: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Capítulo 6, verso 2. De modo nenhum, como que viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Né? E aí ele vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, nós fomos mortos, crucificados com Cristo, sepultados com ele, e isso é sinalizado no batismo. E aqui nós nos deparamos, então, com Paulo dizendo: nós não devemos nada à nossa carne, ou seja, todas aquelas inclinações da vida errante que nós tínhamos antes, nós não temos que viver segundo ela. Olha o que Paulo vai dizer, por exemplo, em Gálatas, no capítulo de número 5. Eu convido vocês a abrirem aqui, Gálatas 5, verso de número 4. Ele vai dizer: de Cristo vos desligastes, vós procurais justificar-vos na lei da graça caístes. Né? Aí ele vai dizer, no verso de número 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, Paulo mostra aqui em Gálatas que aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua velha natureza juntamente com ele. Então, o batismo, por exemplo, nas águas, ele sinaliza essa realidade que nós devemos considerar. Se nós morremos com Cristo, então nós não podemos mais viver para aquela natureza velha, antiga que nós tínhamos antes, porque não faz o mínimo sentido. Né? Nós estamos mortos para esse mundo. Nós estamos mortos para essa realidade. Então, voltando aqui para o texto de Romanos, lá no verso de número 13, ele vai dizer: porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis.
E aqui nós nos deparamos com um grande paradoxo, né? Veja bem, qual é o paradoxo? Os que vivem morrem e os que morrem vivem, né? Os que vivem morrem e os que morrem vivem. Ou seja, se você procura viver a vida na carne, certamente o que você vai colher dessa vida na carne é morte. A morte espiritual e, futuramente, a condenação eterna, que é chamada de segunda morte. Porém, se você buscar morrer, ou seja, se você procurar não viver segundo os padrões, os parâmetros desse mundo, desse sistema caído, dessa natureza caída, o que você vai encontrar é vida e vida eterna. Então, o paradoxo é exatamente esse. Aquele que quer viver, ou seja, desfrutar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, mas que alimenta a natureza caída, você vai encontrar como resultado disso a morte eterna. Mas se você busca, de fato, morrer, ou seja, viver essa vida como estando morto em Cristo Jesus, você encontrará a vida segundo Deus. Existe um tipo de vida que leva à morte, John Stott vai dizer, né? E há um tipo de morte que conduz à vida. Então, qual é o tipo de vida que você está buscando viver? Então, você precisa fazer uma análise, porque é a vida que leva para a morte. Mas se você procura morrer segundo os padrões de Deus, morrer para esse mundo, o que você encontra de fato é vida. E você não só encontrará vida no mundo vindouro, você encontra a vida nessa presente vida. Ou seja, você deixa simplesmente de existir e passa a ter vida, vida em abundância. Ou seja, você passa a ser alguém cuja vida faz sentido, cuja vida tem motivações para poder viver tudo aquilo que Deus nos coloca para ser vivido. Então, nós somos passivos no que tange à regeneração. Somos passivos no que tange à justificação, mas somos ativos, somos cooperadores no que tange à santificação. Então vamos olhar aqui em Mateus, capítulo 5. Peço para que você abra lá em Mateus, capítulo 5. E o texto vai dizer assim, Mateus 5, verso de número 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então você vê aqui uma ação, uma atitude no que tange ao que chamamos de santificação. Na santificação, o processo ele é o que chamamos de sinergismo. Enquanto regeneração e justificação é monergismo, ou seja, vem de Deus, a salvação pertence ao Senhor, na santificação, o Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos cooperar no que tange a morrer para nós mesmos, para que o Espírito Santo, para que Cristo possa aparecer em nós através da obra interna do Espírito. É mais ou menos o seguinte, não é o ser cheio do Espírito Santo não significa dizer que o Espírito Santo está em você em uma porção pequena. Não, não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em você. Porém, dizer que está cheio do Espírito Santo é dizer que a nossa vida é governada, é dirigida pelo Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito significa dizer que as nossas ações, as nossas atitudes, o modo de nós vivermos é completamente guiado pelo poder do Espírito Santo. E como que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo? Diminuindo o nosso eu. Quanto menos de mim, mais de Deus. Quanto menos eu coloco as minhas vontades, o meu eu no centro, mais Cristo aparece através da minha vida. Então, se você percebe que determinada coisa ela te conduz ao erro, é isso que Jesus está dizendo. O texto não está dizendo para você pegar
a tua mão e cortar e lançar fora, literalmente, né? O texto está dizendo, olha, o que é que te faz pecar? O que é que te leva a pecar? Aquele lugar que você vai te faz pecar? Aquela coisa, né? Aquilo que você assiste te faz pecar? Aquilo que você se sente atraído, que você se sente seduzido a fazer, é contrário à vontade de Deus? Então você precisa arrancar, tirar da sua vida. O que importa é que você vá para o céu, vá para a presença eterna de Deus. Sem isso, do que você indo para o céu, com tudo aquilo que te. Ou melhor, indo para o inferno com tudo aquilo que agrada a sua carne, que agrada o seu corpo. Então, novamente, lembrando, corpo, carne aqui, natureza pecaminosa. Avançando aqui, então, o texto, verso de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Então, aqui Paulo ele está nos colocando a situação de que em Jesus nós somos filhos de Deus. Nós não somos apenas guiados pelo Espírito Santo, mas exatamente a presença do Espírito Santo que nos guia é que testifica que nós temos uma paternidade divina. E aqui há uma verdade, ou melhor, existem duas verdades que precisam ser colocadas aqui. A primeira é que nem todos são filhos de Deus. Nem todos possuem a paternidade de Deus. Não há uma paternidade universal. A Bíblia apresenta Jesus como filho unigênito de Deus. E quando ele morre, ressuscita e sobe aos céus, por causa da sua obra, ele nos torna assim, então, filhos adotivos. Então, Cristo retorna para o Pai não como filho unigênito, mas como filho primogênito, porque ele se torna o primeiro dentre muitos irmãos. Portanto, a paternidade, ela é exibida, ela é testificada por meio da vida daquele que é conduzido, orientado pelo Espírito Santo. Então, essa coisa de crente carnal não existe. O camarada é cristão, mas ele vive segundo a carne. Ele não é um crente de verdade. Não existe um salvo de verdade que não seja conduzido pelo Espírito Santo. É claro que no processo de santificação, existem pessoas que são mais santificadas que outras, por causa que ela se permite, ela mortifica, ela esmurra mais o seu corpo. Note bem, o esmurrar o corpo é, na verdade, mortificação do nosso eu, da nossa vontade, para que a vontade de Deus prevaleça em nós. Um cristão, de fato, que está com uma vida de grande intimidade com Deus, é alguém que já não se sente tão ofendido com o que o outro diz, porque ele já morreu. O seu eu, o ego já está completamente ali destruído, porque quem está nele, quem guia a sua vida, quem é o Senhor, é Jesus. Portanto, ele não se preocupa mais com ele mesmo no que tange a questão de se ele está sendo ofendido ou se ele está sendo retirado dele, está sendo privado de alguma coisa em prol do reino de Deus. Se você está fazendo em Deus, se você está vivendo a vida que Deus planejou, a obra que Deus traçou, não importa o que fazem com você, não importa o que dizem de você, não importa mais essas realidades do mundo presente, porque quem vive em nós é Cristo. Já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em você, e se você, o eu, já foi morto, já foi crucificado, pouca coisa importa nessa vida no que tange a questão do nosso eu. Veja bem, eu não estou aqui defendendo um cristianismo em que você não vive essa vida, que você não tenha responsabilidades sociais, não é isso. O que eu estou dizendo
é sobre a questão de que há muitos crentes que têm uma natureza ainda muito presa, uma vida muito escrava de vontades, de caprichos, de coisas que o tempo todo ele se sente ferido, ele se sente magoado. Ou esse cristão, ele é novo na fé, que precisa ainda desenvolver, crescer calos espirituais, ou ele realmente não é guiado pelo Espírito, e se não é guiado pelo Espírito, possivelmente ele não é filho de Deus, não é nascido de Deus. A paternidade, ela é real e ela é experimental, né? O próprio texto vai dizer que nós chamamos, né, Deus de Abba, um termo aramaico que expressa uma ênfase na relação de pai para filho. Uma família judaica, naquela época, um filho usava essa expressão para o pai, né, chamando de Abba, e isso um judeu não fazia na sua liturgia, na sua vida de adoração pública, na sua vida de devoção a Deus. O judeu ele não usava essa expressão Abba, porque era uma expressão que dava um sentido de muita intimidade do pai, do filho com o pai. Mas Jesus Cristo usou essa expressão e Paulo usa essa expressão para dizer que em Jesus nós somos colocados numa situação de filiação e temos um pai a qual nós nos relacionamos com ele com intimidade, né? Sem o medo, sem aquela escravidão, mas no espírito de adoção, no espírito de que nos traz essa certeza de que somos membros da família de Deus, amados por ele. Esse espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Portanto, aquele que vive segundo a orientação do Espírito Santo, ele experimenta na sua vida a paternidade divina. A paternidade divina é uma experiência real a qual todo cristão possui, todo cristão carrega, todo cristão tem intimidade com Deus, que é Senhor, que é soberano, que é eterno, que é o Todo-Poderoso, que é o grande eu sou, mas ao mesmo tempo ele é o nosso Pai, ele é o nosso Pai querido, Pai amoroso, Pai a qual nós nos relacionamos com ele, com essa intimidade que só é possível por causa da habitação do Espírito Santo em nós. O verso 17 vai dizer: olha, se somos filhos, somos também herdeiros, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E aqui nós encontramos, então, essa ideia, né, da questão da filiação e que o filho possui herança. Então, nós estamos em Cristo, estamos em Cristo na condição de filhos de Deus e participamos de toda a riqueza, toda a glória que Deus dá para o seu Filho Jesus. Sendo ele o nosso irmão mais velho, nós desfrutamos com ele dessas benesses. Então, a garantia de que nós ressuscitaremos também está na verdade histórica de que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato, isso é história, isso é uma realidade que se deu no tempo e espaço. E se Cristo ressuscitou, nós podemos ter a certeza que é só uma questão de tempo que haveremos ressuscitar. E aquilo que aconteceu com Cristo, toda a glória da qual ele foi revestida, o seu corpo incorruptível, o desfrutar da presença amorosa do Pai, tudo isso é uma realidade da qual todos nós que estamos em Jesus haveremos de desfrutar no que chamamos de escatom, ou seja, na escatologia, naquele grande dia em que as últimas coisas serão planificadas e serão, assim, então, realizadas na vida. Vamos para o verso 18,
E aqui existe algo que é muito interessante, que nós precisamos ter bastante atenção. No verso de número 18, vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, Paulo está aqui agora, já que ele está dizendo que nós somos filhos de Deus, ele está nos dando aqui uma informação. Meu irmão, aguenta aí. Está sofrendo, está passando por luta, está passando por um momento difícil, aguenta aí. E Paulo não era alguém que estava dizendo aguenta aí, estando ele mesmo numa situação favorável. Porque talvez para você que está passando por uma situação difícil, alguém vira e diz assim, ó, aguenta aí, meu irmão. Mas aí você pensa, poxa, mas e eu? E você? Quer dizer, né, você está dizendo aguenta aí, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Paulo era alguém que sofreu muito por causa do evangelho. Ele teve que ser dado como morto para sair de uma situação complicada que ele se encontrava. Ele sofreu chibatadas, ele teve o seu corpo completamente marcado por apanhar por causa do evangelho. Tem uma situação a qual Paulo ele diz que carregava um espinho na carne, que a Bíblia não revela qual era, mas que ele orou a Deus e Deus não libertou e permitia, assim, então, que Satanás, o anjo de Satanás, o esbofeteasse. Nós encontramos Paulo em situações de igrejas que ele mesmo plantou, ele ser rejeitado pela liderança ou por falsos profetas na igreja, falsos apóstolos. Então, Paulo era alguém que sabia o que era passar privações. Ele mesmo disse que aprendeu ter, não ter, viver a escassez, e ele vai dizer que em tudo, em todas as coisas, ele é mais do que vencedor. Muitas das vezes, as pessoas tomam esse texto bíblico fora do contexto, como se posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se esse posso todas as coisas estivessem ligadas à questão de posso passar no concurso, posso ganhar isso, posso ganhar aquilo. Não. Paulo está dizendo o seguinte, olha, de tudo que eu passei por amor ao evangelho, tendo ou não tendo, né, com abundância, com escassez, né, com favoráveis ou desfavoráveis, em tudo, Paulo vai dizer, olha, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, no sentido de que ele pode suportar tudo. Ele pode viver o inferno que for essa vida, que ele conta com o consolo, com o conforto de Deus, e ele sabe que a fé dele não será abalada diante disso. Então, Paulo está dizendo para a gente aqui que esse tempo presente é um tempo em que nós passamos por um sofrimento que ele é limitado. O sofrimento, ele não é eterno para nós, filhos de Deus, para nós que estamos em Jesus. Esse tempo presente que é marcado por lutas e tribulações tem um tempo certo. Não é a nossa condição eterna, não é um status permanente. E aí Paulo está nos dando uma esperança no sentido de que há alguma coisa muito gloriosa que haverá de acontecer e que nós precisamos olhar para aquilo que está diante de nós e não para a realidade a qual tenta nos sufocar, tenta nos fazer desistir dessa caminhada. E aí ele usa a expressão aqui no verso 19, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, John Stott, mais uma vez eu evoco a figura desse grande teólogo, ele vai dizer que sofrimento e glória na vida do cristão, né, é como se fosse um casal, né? Sofrimento e glória. É só nós olharmos para Jesus, né? Cruz e ressurreição. Não há glória da ressurreição sem a agonia. Não há domingo da ressurreição sem sexta-feira da paixão. Então, a presente vida ela é marcada, assim, por lutas e sofrimentos. E o cristão ele acaba sofrendo mais do que o não cristão, no sentido de que ele não só sofre aquilo que todos sofrem, que é os problemas da vida,
como também ele sofre em relação à sua luta contra o pecado, às injustiças que são feitas, né, as injustiças sociais, as injustiças que são feitas com o povo de Deus ou com qualquer semelhante, né, qualquer pessoa. Ou seja, o cristão sofre pelo seu pecado, pelo pecado dos outros, pelo pecado da igreja, e ele sofre as questões naturais da vida. Então, Paulo não está negando, ele não está aqui fingindo que a vida do cristão, conforme às vezes alguns hinos, algumas teologias querem ensinar, que é a sua vitória, que é a sua glória, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, sim, no final, quando Cristo voltar. Mas, por enquanto, nessa presente vida, nós seremos marcados por uma vida que sofreremos, teremos derrotas, teremos vitórias, vamos crescendo, mas, acima de tudo, vamos tendo sempre a certeza de que, em tudo, o Senhor para um propósito. E nós vamos ver na semana que vem. Mas vamos continuar aqui. Verso de número 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, o sofrimento é a glória, né? O sofrimento e a glória caracterizam duas eras, né? Que eras são essas? A do agora, do já e do ainda não. Então, é a grande verdade que nós estamos num presente e já estamos, nós estamos vivendo uma realidade escatológica, sim, porque verdades sobre o que vão acontecer conosco já estão presentes em nós, essa vida marcada por sofrimento, mas ela não é só marcada pelo sofrimento, nós temos o Espírito que habita em nós já temos a vida eterna, nós não a teremos, mas já temos, nós já estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais, nós não estaremos, nós já ressuscitamos, passamos da morte para a vida, mas essas coisas ainda não aconteceram no seu sentido pleno. Nós temos essas coisas conosco, nós vivemos essas verdades pela fé, e espiritualmente já desfrutamos disso tudo, mas essas questões ainda vão acontecer de uma forma plena, de uma forma a concluir a nossa história. E é isso que o texto está querendo aqui nos direcionar para uma redenção cósmica, não apenas uma redenção do homem, mas uma redenção da própria natureza. O sofrimento e o caminho o sofrimento é o caminho para a glória, né? Cruz e glorificação são duas realidades que nós herdamos de Cristo. Nós morremos com Cristo, porque nele nós sofremos, nele nós padecemos, mas com ele também ressuscitamos. Então, quando o texto fala que ardente expectativa, significa, né, esperar de cabeça erguida e com os olhos fixos naquele ponto do horizonte de onde virá o objeto esperado. É essa a expressão do texto original. Expectativa. O que é expectativa? É você ter, né, uma projeção, né, de algo que você aguarda com ansiedade acontecer. Então, Paulo está dizendo que a ardente expectativa, ou seja, como alguém que está em cima do muro, esticando lá a cabeça, regalando os olhos, porque olha para o horizonte, aguardando algo com muita ansiedade, com muita vontade de que esse algo se manifeste. Então, é isso que Paulo está dizendo, que a criação aqui é a natureza, ela está aguardando algo acontecer. A natureza está aguardando algo a ser manifestado. E o que é isso que a criação está aguardando? Paulo está usando aqui agora uma linguagem como se a própria natureza tivesse uma persona, né? Uma personalidade. Né? Ele está usando uma linguagem literária aqui para poder, de forma metafórica, vamos assim dizer, dizer a situação atual da natureza. Veja o verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
que o texto está nos dizendo aqui? A natureza, ela está presa à condição a qual o próprio Deus a colocou. Porque quando Adão pecou, Deus feriu a natureza. É só você olhar lá o texto de Gênesis que vai dizer, né, que Deus colocou agora a natureza debaixo de uma condição que o homem retirará o seu sustento com muito sacrifício, né, com abrolhos e espinhos, diz ali o texto de Gênesis. Então a natureza também, ela não está no seu estado original, ela está também numa condição de caída, de queda. Então, veja bem, quando o homem pecou lá no Éden, toda a criação foi ferida, toda a criação se tornou caída e está debaixo de uma condição que não é a sua condição original. E Paulo está querendo dizer que a própria natureza está aguardando a redenção. Olha lá, verso 21. Na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que da mesma maneira que eu e você seremos redimidos, a criação aguarda também a redenção. Aqui fica uma pergunta, né, que se você quiser, depois a gente se aprofunda na semana que vem, fica aqui a pergunta, o que isso significa dizer? Significa dizer que a esperança dos cristãos não é de ir morar no céu. Nós vamos morar no céu temporariamente. Se você morrer agora e morre com Cristo, você vai para a presença do Senhor. Mas a pregação, a esperança do cristão e até mesmo do povo hebreu não era morrer para morar no céu com Deus, mas era de morrer e ressuscitar, porque Deus não criou o homem para ser uma alma. Deus não criou o homem para viver apenas em espírito com Deus, porque a condição de estar com Deus apenas em espírito não é a condição final dos crentes. Porque, veja bem, o que o homem fez quando ele pecou? Ele colocou a natureza numa condição também de cativeiro. Então, a própria natureza, de acordo com o que acabamos de ler, está aguardando ser redimida. Então, a Bíblia fala de uma redenção, não apenas do homem, mas de uma redenção de toda a terra, de toda a criação. Então, toda a criação será liberta, será redimida. Por isso que quando a Bíblia fala de novo céu, nova terra, é o novo a partir do que já existe. Ou seja, nós teremos um novo corpo. É um novo corpo a partir desse corpo que será glorificado. Nova terra, novo céu. É esse céu, essa terra redimido. Ou seja, sem a presença do pecado. Porque a natureza, ela, assim como a humanidade, está como em processo de putrefação, de decomposição, de destruição. O tempo nos leva ao desgaste. Então, quando você olha para uma pessoa, o tempo passa, ela vai perdendo a força e o vigor. A Terra também, ela está envelhecendo e ela está perdendo a sua força, ela está se destruindo. Porém, a salvação está em que Cristo veio para restaurar aquilo que Deus fez. E quando Deus restaura, ele não restaura remendando para colocar no mesmo status que estava antes, mas ele restaura para que esse status seja superior ao status anterior. Portanto, o texto fala de uma redenção cósmica, de uma salvação cósmica. O espírito hoje de quem morre está em Cristo não é o estado final, mas é o que chamamos de estado, e não lugar. Estado intermediário, aguardando a segunda volta de Cristo para consumar todas as coisas. Caminhando para o final, já são 8h57, né? Vamos lá. Porque, verso 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Percebe? Paulo está dizendo, nós estamos aguardando a redenção do corpo, aqui físico, né? A carne mesmo. Nós estamos esperando isso acontecer. Então, você talvez me pergunta, mas, pastor Nilson, olha só. Tem gente que já morreu tem 200 anos, 300 anos. Tem gente que passou por cremação. Não há mais nada ali da pessoa. Né? Como que Cristo vai ressuscitar o corpo? Meu irmão, minha irmã. O Deus que criou o céu e a terra a partir do nada, pelo poder da palavra, nós não temos o que duvidar. Ele trará todos os elementos que compõem o seu corpo à existência novamente, porém glorificado. É simples assim. Nós aguardamos a redenção do corpo. Todo cristão aguarda a redenção do corpo. Nós, como igreja, devemos voltar nos funerais cristãos a falar mais da esperança central do cristianismo, que é a volta de Cristo para a ressurreição do corpo. Foi essa pregação que fez com que Paulo, por exemplo, lá em Atenas, fosse rejeitado. Porque os gregos, por exemplo, veem o corpo como algo ruim, como cárcere da alma. Então, quando Paulo, né, falou de ressurreição, eles olharam para Paulo e falaram, ele está blefando, qual é a vantagem de voltar para o corpo? Irmãos, o cristianismo não olha a carne como algo ruim. Pelo contrário, vê como a carne, vê como todas as coisas criadas por Deus como algo bom. Algo que precisa ser redimido, assim como toda a criação, né, tudo precisa ser redimido por causa da situação a qual nós nos encontramos hoje. Mas a carne, ela tão é boa que o próprio Deus a ressuscitará e ela faz parte do projeto final de Deus. Porque se essa terra, se esse corpo fosse totalmente destruído, o diabo, em algum ponto, teria vencido. Porque o diabo levou o homem a cair, ele conseguiu afetar a criação, e se a criação fosse destruída, ele teria êxito sobre aquilo que, assim, então, ele planejou contra Deus e a sua criação. Mas o que Deus está fazendo é recriando todas as coisas a partir de Jesus. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação, é parte de um todo que será o quê? Redimido. Essa é a expectativa de todos nós. Devemos focar nisso, devemos pregar sobre isso. Nos funerais devemos falar desse corpo que está agora numa pedra, né, de um sepulcro. Nós devemos falar que esse corpo será levantado de forma gloriosa, sem nenhuma doença, sem nenhuma fragilidade, sem nenhuma continência dessa presente vida. Verso de número 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Portanto, nós vivemos não com base naquilo que nós estamos olhando, mas com base naquilo que cremos, que vemos sim, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Portanto, quais são as verdades que nós tiramos aqui desses versos que acabamos de ler? Né? Que tudo foi, que a terra foi submetida à vaidade por causa do pecado, né? A natureza criada será libertada, né? O que nós vimos aqui, não somente nós, mas toda a terra será libertada. Nesse momento, ela está na mesma situação que a gente, de certa maneira, presa a essas condições que nós nos encontramos. A natureza criada, ela está gemendo, nós vimos isso, ela está gritando, ela está clamando, e aí nós estamos já encerrando, vamos para o verso de número 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também um espírito semelhante nos assiste à nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis.
e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, veja agora, Paulo ele fala de um gemido da criação, da natureza, para fazer essa transição e falar de um gemido de nós, do homem, né? O gemido que é feito pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Então, ele usa essa linguagem, né, metafórica, vamos assim dizer, de dar persona à criação, de que ela grita, ela geme, ela aguarda algo acontecer. O que Paulo quer dizer é o seguinte: olha, enquanto não acontecer com os filhos de Deus aquilo que tem que acontecer, nós estamos aguardando essa manifestação. A criação está aguardando ser revelado em nós, filhos de Deus, a glória do mundo vindouro, né? Até nós que estamos em Adão, estamos em Cristo, né, e não em Adão, esperamos a nossa adoção completa. É isso que Paulo está dizendo, né? Aguardando a redenção dos filhos de Deus. Nós somos salvos, mas estamos aguardando a salvação ser plenificada. Eu costumo usar a expressão: fomos salvos, justificação. Estamos sendo salvos, santificação. E seremos plenamente salvos, é aquilo que chamamos de glorificação. O Espírito que Deus nos dá, ele concede, né, os primeiros frutos. Ou seja, o Espírito é sinal de uma grande colheita que será feita no dia que o Senhor voltar. Então, ele é a certeza, ela é a garantia, né? O texto coloca aqui como primícias, né? Esse Espírito Santo, ele é aquele que habita em nós e que, por habitar em nós, ele ora, ele clama, como a própria natureza geme e clama, ele também clama por essa redenção. E nós não oramos, nós não sabemos orar como convém, né? Então, esse Espírito, ele nos assiste, ou seja, ele vem em auxílio à nossa limitação, à nossa fraqueza, e intercede por nós de maneira a traduzir a nossa oração a uma oração que seja aceitável a Deus. Então, nós vivemos o dilema, né, daquilo que Paulo vai falar sobre a realidade do tempo presente e a expectativa, esperança do tempo que virá, do mundo vindouro. Nós gememos em desconforto e aguardamos o futuro, a revelação, né, plena que se dará assim, então, quando Cristo retornar. E ao retornar, nós seremos transformados e a terra será redimida no seu sentido pleno. Portanto, as primícias é a garantia de que o tempo certo da colheita virá. Então, os primeiros frutos, né? Essa presença do Espírito Santo em nós revela os primeiros frutos, mas a colheita se dará de forma completa quando Cristo retornar. Os gemidos expressam que ainda sofremos. Estamos num mundo onde há uma presença do mal, onde há sofrimento, e a gente vai ver de forma muito específica na semana que vem essa questão do porquê da presença do mal e como que o cristão deve lidar com isso. Mas o que o texto nos revela é que enquanto aqui nós estamos, Deus não nos livra da realidade do mal. Ele não nos livra do sofrimento. E nós gememos sim, porém contamos com a assistência do Espírito Santo, que nos ajuda, nos consola, que nos intercede por meio de nós, de maneira a orar conforme a vontade de Deus. É o que o texto chama de gemidos inexprimíveis. Trata-se aqui de uma linguagem figurativa, porque o próprio texto fala que a natureza geme e o Espírito também geme. Ou seja, não só a criação geme, clamando por redenção, assim como o Espírito, através de nós, também geme. Né? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira
com gemidos inexprimíveis, como alguém que quer redenção. E aí, então, nós, avançando aqui para o final, né, percebemos, então, nesses versos finais, essa ambiguidade, né, e nós, da questão da presente realidade do sofrimento, da nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, da assistência do Espírito Santo, que, sem palavras, né, ele geme por meio, né, da oração. A oração ela é aperfeiçoada, nossa oração é aperfeiçoada pelo Espírito, objetivando o encontro, né, da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, a gente às vezes ora e fazemos orações malucas, orações que Deus não vai ouvir. É como se o Espírito fosse, não é isso não. E vai lá e muda o negócio ali e apresenta para o Pai o modo correto daquilo que vai nos fazer bem. Às vezes a gente pede a Deus coisas que não vai levar a gente a uma experiência de santificação, não vai nos abençoar. A gente quer coisas que a gente pede a Deus que não vai trazer crescimento espiritual. Às vezes, coisas que vão até trazer para a gente queda, afastamento. Então, o Espírito Santo vai lá e codifica esse negócio, muda para que a gente ore da maneira que é do agrado do Senhor. E as orações conforme a vontade de Deus são as únicas que o Senhor recebe, não é verdade? Ouve no sentido de realiza, né? Portanto, qual é a aplicação para a gente fechar aqui? Tudo estará sendo dirigido por Deus, e a gente vai ver isso na semana que vem, todas as coisas desse presente momento que a gente vive, mas diante de tudo que foi falado aqui, a aplicação é: nós não sofremos sozinhos, eu sofro, você sofre, a terra sofre, todos os filhos de Deus estão sofrendo. O Espírito Santo é a garantia de que Deus cumprirá a promessa da nossa libertação. Portanto, é a presença do Espírito em nós que temos a garantia de que aquilo que o Senhor prometeu, ele cumprirá. Vemos que Paulo, em Efésios, ele dá o Espírito Santo como penhor e como selo. Ou seja, o que é o penhor? É algo que você dá em garantia. O que é o selo? É algo que você certifica. Então, o selo, naquela época, ele não era violado. Não podia ser. Portanto, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos invioláveis. Invioláveis. Assim como também o penhor é a certeza de que aquilo que Deus prometeu, ele fará. E o que ele nos prometeu? Salvar. E vamos ver isso nesse mesmo capítulo 8. E o último ponto, né, de aplicação é que a glória futura é maior do que o sofrimento presente. Ou seja, as coisas que você passa hoje, que você sofre hoje, elas não são comparadas, nós não podemos compará-las àquilo que Deus há de fazer, a glória que Ele há de manifestar no tempo futuro. Portanto, que possamos, com paciência, esperar no Senhor, e esperar não com base naquilo que os nossos olhos contemplam, mas naquilo que o Senhor nos revela por meio da sua palavra. Amém, irmãos? Amém?